Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Theo, Leonardo, Vinícius. A gente compõe um grupo que decidiu estudar um pouco nesse trabalho. O Brasileirão, tá? O maior campeonato de futebol do Brasil, um campeonato de pontos corridos. A gente decidiu fazer esse trabalho por um interesse em comum do grupo em futebol, né? Uma paixão que o grupo tem. Então a gente tem um santista, um azulino e um corintiano. E a gente decidiu fazer esse trabalho, poder juntar o que a gente aprendeu nas aulas de tecnologia com um hobby, um interesse comum que é o futebol, que é uma paixão comum de todos os brasileiros. Então a gente começou puxando duas bases de dados da internet, do Kaggle e do GitHub, que são duas plataformas bem confiáveis de base de dados. Vinícius, abre pra gente, por favor, só pra gente mostrar rapidinho. Então a gente tem primeiro essa base de dados chamada Partidas, onde a gente tem todas as partidas que ocorreram desde 2003, com data, horário, mandante, visitante e placar, certo? Então tem muito dado para a gente trabalhar. E a gente também pegou uma outra base de dados que tem todas as tabelas do Brasileirão no final do campeonato, desde 2008. Então a gente pode ver quem ficou em primeiro, quem ficou em último, os gols marcados, derrotas, vitórias, empates, enfim, os dados tradicionais de qualquer tipo de tabela, certo? Com isso em mão, a gente conseguiu fazer algumas análises que comprovassem algumas teses, alguns vieses que a gente tinha e fazer análise sobre o futebol brasileiro nos últimos anos, certo? A gente começou fazendo essa análise com a média de gols do placar de mandante e visitante. Uma tese comum, né, é de que o mandante sempre tem uma vantagem perante ao visitante, porque ele está jogando em casa, ele não tem que viajar. Então a gente tentou comprovar isso através desse gráfico, onde a gente viu a média de placar. E a gente vê que o mandante tem uma média maior de fato, certo? De 1.5 mais ou menos gols por partida, enquanto o visitante fica entre 0.8 e 1, certo? Depois a gente viu a posição média dos times com melhor performance. A gente pegou os times que tiveram mais consistência, tiveram com uma posição média melhor dos últimos anos. A gente pode ver que o Corinthians e o Flamengo e o Inter ele ocupam esse top 3, certo? Com uma posição média de 5 alguma coisa, enquanto o Fluminense ele já atinge meio que a média normal, certo? Que é 10. A gente também tem a média de gols por partida ao longo das rodadas, onde a gente pode ver outra tese, que é que o jogo fica mais caloroso, os jogos ficam mais calorosos no final da temporada, onde já está sendo decidido de fato quem que vai ser o campeão e quem vão ser os rebaixados. Então, os times adotam estratégias de ataque mais agressivas, então isso abre o placar do jogo, certo? Porque você tem tanto menos defesa, quanto você tem um time que está mais focado no ataque. Então a gente pode ver que nas rodadas mais próximas do término do campeonato, a média de gols sobe bastante. A gente também tem uma comparação dos diferentes estados, onde a gente pode ver a hegemonia do eixo Rio e São Paulo. Então, o Rio, o São Paulo e os estados do Sul, eles têm a maior média, o maior número de gols total. Ou seja, a gente pode ver que os times que mais marcam gols estão lá. Isso pode ser por número de times do campeonato, mas também pelo desempenho deles que é maior, certo? Os times com maior poder aquisitivo, melhor desempenho nos últimos anos, estão nessas regiões de sul, sudeste. Então a gente conseguiu traçar esses paralelos. Depois disso, a gente quis observar um pouco como os times, em particular, desempenhavam. Então a gente fez uma análise onde a gente podia fazer filtros, enfim, a gente vai ver agora, começando, claro, com o Corinthians no time do coração. Perfeito. Então, partindo para a segunda página do dashboard, a gente quis entender, então, individualmente como cada time se desempenhava e quais eram seus principais resultados em um certo período de temporadas do Brasileirão. Então, primeiramente, a gente selecionou, a partir de uma aba de seleção, um período pré-determinado e um time do qual a gente gostaria de analisar. Primeiramente aqui, o time do qual está o torce, o Corinthians. Então, a gente quis entender quais foram as posições deles ao longo das temporadas do período determinado. Então, a gente vê aqui que entre todo o período que a gente tem disponível, de 2008 e 2019, o Corinthians, por exemplo, alcançou 3 títulos do Brasileirão. Então, um em 2011, um em 2015 e um em 2017. Consequentemente, para conseguir ter mais precisão em relação a quais são os dados que estão sendo inferidos nesse gráfico, a gente quer entender qual que foi a performance dele no quesito de posição e participações. Então, considerando 11 participações que ele fez no Brasileirão ao longo desses anos, a posição média dele foi ali quase 6, ali em 5,82, mais ou menos. Então, em sexto lugar.
Além disso, a gente entende que a melhor posição que ele já alcançou foi o primeiro lugar, justamente porque ele alcançou títulos 3 vezes, e a pior posição dele foi 13º, aqui no caso em 2018, para conseguir entender então quais foram as principais posições que ele alcançou. Agora, entendendo um pouco mais em performance de jogo, no quesito vitórias e derrotas, a gente quer entender o quanto de todas as partidas que ele jogou ao longo desses anos representaram vitórias, derrotas ou empates para o time. Nesse caso do Corinthians, a gente vê que ele alcançou mais vitórias, em 134, ali 44%, em relação a derrotas, que representou apenas 26% de todas as partidas que ele já jogou. Além disso, até para fazer uma análise que no caso cai muito bem com o Corinthians, a gente quer entender quantos gols marcados eram feitos por temporada, ali, uma soma total ao longo de cada ano. Então, por exemplo, a gente vê aqui 65, 53, 51, que é o total de gols marcados por temporada, para justamente entender qual que era o nível estratégico ali de cada, por exemplo, técnico que o técnico adotava aí para o time dele. Então, por exemplo, com o Tite, era muito conhecido assim, dele falar que ele tinha uma estratégia pouco forte assim, de marcar muitos gols, assim, de ter placares muito elevados. Então esse é um gráfico que disponibiliza justamente essa análise. E podendo então gerar mais precisão, a gente também quis entender qual que era a média de vitórias por temporada, aqui chegando ali com quase 17 vitórias por temporada. A média de gols de 49 em relação a uma média de gols uma média de gols marcados de 49 em relação a uma média de gols sofridos de 35,91, representando mais gols marcados do que sofridos em cada uma de suas partidas ao longo dos anos. E além disso, então, justamente para entender qual que é o desempenho por temporada dele, uma média também de pontos. Então, quantos pontos com base nos gols, em vitórias e derrotas, ele fazia por temporada, chegando a uma média de 61,36 pontos ali do Corinthians. O interessante desse dashboard é que ele é bem interativo, a gente pode colocar outros times, por exemplo, no caso do Santos, e entender como que ele se desempenhou aí em diferentes eras, com diferentes jogadores, por exemplo, com o Neymar, ou com o trio Neymar, Ganso e Robinho, e entender como foi o desempenho em gols, em vitórias, e nas posições que ele já alcançou, tanto boas quanto ruins. E assim a gente pode partir para a próxima página, que é justamente o ranking. Entrando agora no ranking, a gente consegue ver o campeonato de uma maneira mais geral, a relação por time, durante o período analisado. Então, onde a gente tem base de dados, entre 2008 a 2019, a gente consegue perceber que o Grêmio, o Corinthians e o São Paulo foram os times de maior destaque. Utilizando o parâmetro vitórias menos derrotas, seria a diferença entre os dois. Contudo, tem um certo viés, esse tipo de gráfico, principalmente para os times com piores campanhas, que times como CSA, Grêmio Prudente, Guarani tiveram poucas participações no campeonato, uma ou duas só, então eles acabam tendo uma diferença de derrotas, de vitórias para derrotas menor. Contudo, ao jogar o dashboard para baixo, a gente consegue ver que clubes que têm uma certa recorrência no Brasileirão, como o Avaí, ou até mesmo Vitória, clubes conhecidos por cair e subir entre Série A e B, com desempenho pior. Sendo que esses clubes acabaram tendo desempenho melhores que, por exemplo, CSA ou Ipiranga, que acabaram ficando mais tempo em outras divisões. Também a gente consegue analisar certos períodos de tempo. Então, por exemplo, como citado pelo Vini, entre 2011 e 2016, o Corinthians foi o clube com mais destaque, com grande dominância no período. Com uma grande diferença, por exemplo, o Atlético Mineiro também, que teve um período muito bom durante essa época, tendo 12 vitórias a mais do que o Atlético Mineiro. Indo para o último slide, a última página do nosso trabalho. Eita, perdão. Volta lá, Vini. Entre 2017 e 2019, quando tem o histórico mais recente, percebemos que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras foram os clubes com maior destaque no período, ambos ganhando um campeonato e tendo 40 vitórias a mais do que derrotas. Indo agora para nossa última página, a gente trouxe uma relação estatística entre gols marcados, gols sofridos e saldo de gols com a posição final do time do campeonato. A gente consegue analisar a partir disso, por motivos óbvios. A maior relação é entre a diferença de gols marcados e gols sofridos, ou seja, o saldo de gols,
com a posição final do time no campeonato. É uma posição negativa, porque quanto maior seu saldo de gols, menor sua posição. Ou seja, melhor foi sua campanha. Você ficou em primeiro, segundo, terceiro. E fazendo o breakdown dessa análise, a gente consegue perceber que o módulo da correlação, ou seja, o número, a relação entre gols sofridos é mais forte com a posição final do que de gols marcados, 0,62 contra 0,49. A gente consegue inferir a partir disso que mais importa você sofrer menos gols do que marcar mais gols. Então, quanto menos gols sofridos você marca, a gente consegue inferir que gols sofridos importa mais do que os gols marcados. Então, um clube que sofre menos gols acaba tendo uma posição melhor do que um clube que faz mais gols. Então, a gente trazendo um paralelo ao Tite o Corinthians do Tite em 2011 até 2016, foi um clube muito conhecido por marcar poucos gols, mas sofrer menos ainda. E a gente consegue perceber que, estatisticamente, é provado que importa mais a defesa do que o ataque. Bom, esse foi o nosso trabalho. Queríamos agradecer. É um trabalho que a gente está muito orgulhoso, que a gente conseguiu unir duas coisas que a gente gosta. Então, trazer nossa paixão para o futebol, né? Foi um trabalho que foi feito sempre olhando para a primeira partida do futebol que está acontecendo de fato agora, do Corinthians, do CSA, do Santos. E, enfim, bom, realmente muito orgulhoso. Obrigadíssimo por tudo e até mais. Obrigado pela oportunidade, pelo trabalho. Até mais. Obrigado.